Continuando aqui o livro da Patrícia, né, Violetas na Janela, ela estava conversando com o Arthur, né, naquele momento, né, que eles começavam a obter ganho à televisão, que de vez em quando ela via a televisão, porque se dava presente, né, e o Arthur explicava que presentear é uma coisa boa, tanto para quem dava o presente como para quem recebia, né, de acordo com seus méritos. E ele falava do cuidado que eles tinham de não presentear de uma forma que causasse uma acomodação, de qualquer forma que fosse, em quem estava recebendo o presente. Isso até gerou muito bate-papo, muitos pensamentos semana passada, né, sobre a inércia, né, de quem se acomoda, que deve acomodar, não deve acomodar. E a gente continua seguindo o bate-papo deles, né, que ainda está girando um pouco dentro dessa coisa da televisão e como ela utilizava a televisão e os presentes que ela recebia. Então, se alguém quiser interromper, eu vou abrir o texto para ler, eu posso não perceber que está querendo falar e me interrompe, por favor. Você me deu a televisão. Foi um presente tão agradável ao meu coração. Tudo foi me dado com alegria, carinho, recebi-os com gratidão. Nunca usei esse aparelho, recebi com carinho e guardei. Presentear você que o utiliza deixou-me contente. É sempre gratificante poder alegrar alguém. Que interessante, né? O Arthur tinha ganho de alguém esse aparelho, mas nunca usou. Quer dizer, ele estava num nível que ele não tinha mais a menor necessidade de acompanhar como os familiares ou amigos dele que permaneciam encarnados estavam passando seus dias. Ele já não tinha mais essa preocupação, as preocupações dele eram outras. E a Patrícia, mesmo já, pelo que demonstra aqui, tendo um conhecimento, um esclarecimento grande, ela, vez por outra, ainda tinha a necessidade de ver como seus familiares na Terra estavam passando. Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não os separa dos entes amados e a sua ausência fica menos sentida. Vamos para um novo capítulo. Capítulo 16. Uns vêm, outros vão. Isso é uma verdade tanto lá quanto cá, né? Que aqui desencarna e lá encarna. Dedicava-me cada vez mais ao trabalho na escola. Todas em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos juntas. Estava gostando muito da escola. Dona Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer e tirar qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, esclareceu-me bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com este. Aqui esqueço-me de roupa e moda. Sinto-me bem assim. A senhora está muito bem, é elegante. É que, quando encarnada, nunca pensei como os desencarnados se vestiam. E assim, ainda reparo nesses detalhes. Desculpe-me se observava. Não há por que a desculpar, não há por que a desculpar. Logo, isso não a preocupará mais. Muitos encarnados pensam que desencarnados só usam roupas brancas no plano espiritual e nas colônias. Talvez haja essa ideia, porque aqui nos vestimos com simplicidade, como se quer. Os que trabalham em hospitais e nas equipes médicas normalmente usam roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e agora até jeans. Só somos educados para vestirmos decentemente
e não abusar de tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam a vista. No começo, trocava sempre de roupa. Achava estranho vestir uma só, mas fui fazendo cada vez menos. Preferia calças compridas e camisetas. Mas a maioria, principalmente os mais velhos, moradores da colônia, como Dona Dirce, não troca de roupa. E ninguém presta atenção nesse particular. Ninguém a chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Meus alunos eram os amores, todos educados, queriam aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Eram separados em classes, conforme suas necessidades, considerando a facilidade ou a dificuldade para aprender. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles tinham conhecimento desse detalhe. Não se sentiam humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente tinha de explicar as lições várias vezes e o fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre e quis trabalhar também no período da manhã. Frederico convidou-me para ajudá-lo e comecei com muito gosto. Ele atendia no hospital os doentes em estado de recuperação, os melhores. Numa salinha, conversava com os que o procuravam, ajudando-os a resolver os problemas. Ficava como atendente, uma espécie de secretária, fazendo fichas de atendimento e encaminhando os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia os pacientes, explicou: Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante. E como conhecedor e estudioso do comportamento humano, tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas. Está aqui entre nós temporariamente. Veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação. E depois deve voltar a lecionar nas colônias universitárias. Esse pedacinho aqui que fala do Frederico me lembrou muito, né, como quando descreve o trabalho que ele fazia, né, atendendo os doentes de recuperação, conversando, o trabalho do diálogo fraterno, que é feito em várias casas espíritas, né, que é basicamente isso. Você ouvir, conversar, que não deixa de ser uma terapia, né, um tratamento, mas acolher, né, deixar a pessoa colocar as suas dificuldades, conversar com ela, deixar que, através daquela conversa, ela perceba novas formas de ver a situação, entender o que está acontecendo. Então, esse trabalho que descreve aqui do Frederico como tão importante, bacana, é muito semelhante ao que as casas espíritas fazem nos diálogos fraternos, que é exatamente isso. Tem pessoas, né, que, às vezes, só no diálogo fraterno já conseguem resolver seus problemas sem precisar ir para a reunião de desobsessão, para a reunião de tratamento disso ou daquilo. Então, como é importante acolher com amor, ouvir, conversar e ser fundamentalmente amigo de quem está ali conversando contigo. Tive a certeza de que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que o conhecia, que estávamos ligados por afeto sincero e puro. Só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com isso. Quando chegasse a hora, lembraria. Tudo tem seu tempo. Recordaria no momento certo. Um dos meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa. Era a despedida de um de seus filhos, que logo reencarnaria. Venha, Patrícia, disse ele. Vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa.
Vovó acompanhou-me. A casa de Jaime é agradável, como todos os lares na colônia. Ele mora com muitos parentes. Leonel, seu filho, deveria retornar logo à matéria e, como todos por aqui, sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é ilusório. Os amigos o animavam. Jaime leu o texto do Evangelho de João, parágrafo 3º, capítulo 3º, versículos 1 a 12, em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Depois oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável em que o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. Aqui eu queria levantar duas questões. De repente, se alguém tiver alguma opinião sobre isso. Na Terra, é comum, né? Você vê que ali está a família dele toda. Tem filho, tem neto, né? Então, tá todo mundo junto depois que desencarnou. Mas aqui na Terra, quando um filho desencarna, né, um parente muito chegado, há toda uma consternação pelo não conhecimento, né, do que vai acontecer com ele ou esquecimento disso. E lá, porque eles deixam claro aqui no texto que eles têm medo, o próprio Jaime que vai reencarnar, não, o filho dele, né, Leonel, tem medo, a insegurança. Será que gera um sentimento semelhante? Claro que não, como a gente sente a perda aqui do encarnado que desencarna, mas uma certa angústia dos familiares que ficam ali, se ele vai conseguir cumprir as suas programações, será que rola uma angústia semelhante? É uma coisa que eu estava pensando enquanto estava lendo. Diga, Jair. Isso que você está falando, eu acho, tá? Está sem microfone. Está do outro lado. Está sem microfone? Alô? Alguém está ouvindo do Jair? Eu não estou ouvindo nada. Eu estou ouvindo. Eu vou reiniciar aqui. Estão ouvindo, Silvio? Ele não está ouvindo, não, mas nós estamos ouvindo. Interessante de novo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque o meu deu alguma zica aqui, eu não estou mais ouvindo ninguém. Faz só um sinalzinho aí, vocês estão me ouvindo. Ah, tá. Então eu vou continuar lendo, eu não consigo ouvir, não sei o que aconteceu aqui, não. Fala alguém aí, por favor. Oi. Não. Ouviu? Deixa eu lendo aqui. Alô? Agora foi. Silvio? Oi. Oi. Ouviu a diva? Fez. Jair. Então tá. A gente já... Agora eu não sei os outros. Estão ouvindo? Não, acho que foi aqui mesmo. Eu só lamento que eu perdi tudo que você nos Eu não cheguei a falar, não. Fiquei calado. O que então acontece? fala agora, por favor, que eu já estou ouvindo. Essa pergunta que você... Como eu vejo, tá, Silvio? Eu vejo essa coisa da insegurança, se ele vai cumprir ou não, ou deixar de cumprir. E aí eles devem fazer um pacto. Eu penso assim, desculpa, devem fazer um pacto de que a gente vai seguir, tipo um filho. A gente tem um filho aqui na Terra, como a diva teve, foi para outro país, a gente vai te dar apoio. Qualquer coisa, dar um apoio financeiro, dar apoio disso, dar apoio... É a mesma coisa. Agora, eu só acho estranho de tudo isso, não é nesse caso, ele chamar de meu filho. Meu filho é um sentimento de posse. Entende? Estou lendo um livro aqui que os caras estão no inferno, bem no inferno. E como é aquelas brigas de ciúmes, de inveja, de mulher, de homem, de traição, aquela confusão toda, eles sofreram tanto, estavam comendo pão que o diabo amassou, uma expressão literal, que esse sentimento de posse de minha mulher, meu filho, tudo... A dor era tanto que eles deixaram de ter esse sentimento. E
cara continua cultivando o sentimento de meu filho. O filho dele nasce em outro país, vem com outro idioma, com outra coisa, sabe? Eu achei uma coisa muito estranha, mas, enfim, é isso aí. Eu vejo assim, tá? Não, quanto a isso, eu acho que tudo bem, que ele até a família dele, né? Ele fala o meu neto, meu filho, a minha família. Ele pode ter esse apego, né? Como a Patrícia ainda olha a televisão. E o Frederico, né? Não, o Arthur, que deu a televisão para ela, tinha a televisão, mas nunca olhou a televisão. Eu acho que não é porque a gente está lá, já com certo conhecimento, que a gente deixa de ter o apego, né, a esses e a alguns aspectos, né? Mesmo a Patrícia, ela ainda tem um apego à família, ela quer saber como a família está, ainda é o meu pai, minha mãe. Então, acho que é estranho se a gente olhar a um nível mais alto de compreensão ou de evolução, como queiram chamar, né, que dessa tipo de entendimento que todos somos uma família única, universal, mas não quer dizer que todo mundo ali na colônia está nesse nível. Como tem as pessoas na escola aprendendo, tem ela que já tem muito conhecimento, mas que, vez por outra, vai olhar na televisão como é que está o pai, como é que está a mãe, como é que está as irmãs. Então, acho que os níveis de desapego são variáveis e isso vai, como tudo que a gente vai desenvolvendo, também a gente vai deixando de lado gradativamente. A gente tem algumas virtudes que já estão bem desenvolvidas, mas tem outras ainda muito incipientes, né? Que a gente, com muita dificuldade, faz um pouquinho. Eu acho que é meio por aí. Eu tenho a impressão de que, não sei, que a colônia é um plano ainda, assim, é claro, mais evoluído que o da gente aqui, mas, assim, são etapas, né, também, como as escolas, etapa. Ele ainda é muito mais próximo nosso do que próximo lá a Jesus, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um plano ainda muito próximo, porque os sentimentos, algumas coisas ainda estão muito próximas às nossas. E como a gente não muda tão rápido assim, né? Ali é um plano que ainda está muito próximo, sentimentos e tudo, muito, muito, muito próximo ao que a gente sente mesmo. Eu acredito assim também, eu penso da mesma forma. São etapas, né? Tem colônias que dizem que são nível do mar, né? Que são colônias espirituais, mas estão como se estivesse aqui no mesmo nível que a gente não vê, passa por dentro delas, nem percebe. Mas elas estão aqui, tem colônias para dentro da Terra, que não necessariamente são involuídas, tem colônias mais altas. Então, acho que é tudo o tempo de cada um. Diga, Jair. Eu também achei assim, eu fico imaginando como é que deve ser, né? Porque ela fala da roupa. Então, quer dizer, a gente vê, por exemplo, Emmanuel, ele tem uma roupa romana. Então, deve ser alguma coisa parecida com isso. Você andando por lá, você vê gente de tudo que é de traje de tudo que é época, né? Aí não é censura, não é nada disso, não é nesse sentido. Eu estou falando que a gente vê toda a diversidade da evolução da moda humana andando por esses lugares. Pelo menos assim eu penso, né? Sim. Eu já li, acho que você já deve entender também, que para quem ainda não tem uma compreensão maior, normalmente se apresenta lá igual à última encarnação. Mas os espíritos, conforme vão em desenvolvimento, eles podem permanecer no mundo espiritual na forma que ele se sente mais afinizado, ou que lhe é mais agradável. E deve ser a mesma coisa com a roupa que ele se sente mais tranquilo, que não se preocupa com aquilo, então fica mais confortável. Deve funcionar mais ou menos assim. Talvez aqueles que só andam de túnica, porque já não ligam o mínimo para isso, então bota uma túnica qualquer aí. Como a professora lá, a diretora da escola, só usava cinza que ela ficava confortável, a Patrícia começou trocando de roupa, porque era o hábito,
que a gente tem na Terra, né? Não vai repetir a roupa no dia seguinte, porque está suada, está suja, está isso, está aquilo. Depois ela foi diminuindo também. Então, da mesma forma, assim, eu creio que a gente escolhe, a partir de um determinado momento de nossa evolução, compreensão, entendimento, como a gente quer permanecer no mundo espiritual, a gente vai escolhendo as nossas roupas também. Eu me identifico muito com a época que eu era romano. Eu vou me vestir como romano. Me identifico muito como filósofo grego. Vou me vestir como filósofo grego. E assim vai. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando ela fala da relação dela foi com o Frederico, que ela acha que ele está ali naquele plano com ela, né, nessa colônia com ela, por causa dela, por uma afinidade que eles têm. Mas que ela iria deixar o tempo passar aí eu pensei na ansiedade, né? Porque hoje em dia, né? Aqui, então, a ansiedade é uma coisa tão, né? Como seria, né? Não ter essa curiosidade, não ficar ansioso para saber quem é aquela pessoa na sua existência, de que está ali por você, e você ficar pleno. Eu falei assim, gente, isso é demais, né? Porque eu acho assim, a gente tem essa ansiedade de querer saber quem. Aqui, né? A gente quer aprender, a gente quer saber, a gente quer entender o que está acontecendo o tempo todo. Imagina se a gente não ia querer saber, né? Se eu não ia querer saber quem é você. Achei bem interessante isso também. E isso tem muito a ver até com aquela que a gente fala, né, na quarta mesmo, os porquês, né, do Livro dos Espíritos, que é de porquê. Eu acho que é a nossa curiosidade, a nossa ansiedade de querer saber o porquê das coisas, né? Ela diz que tinha certeza que era por causa dela, mas ele não dava nenhum sinal. E de alguma forma, ela entendeu que não tinha que se preocupar com isso. No momento que ela tivesse que realmente ter certeza disso, a certeza viria. E eu acho que isso serve para todas as nossas opções, né, de conhecimento, de aprendizado, de esclarecimento, de recordação, que vão surgindo, funcionam ou deveriam funcionar mais ou menos assim. A gente ter a paciência, a espiritualidade fala muito em paciência, a gente ter a paciência de esperar a coisa se esclarecer no momento certo, que a gente não tem mesmo. A gente fica logo querendo saber, mas por que está fazendo isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que ele está fazendo isso? A gente tem muito, não sei se é só curiosidade, ou é ansiedade, ou é angústia, mas o ser humano tem muito isso. E, de certa forma, nesse pequeno trechinho aqui, dela falando sobre o Frederico, ele fala de uma coisa que a gente precisa desenvolver muito ainda, que é a paciência, nossa capacidade de aguardar as coisas no seu tempo, né? Qualquer árvore frutífera, você tem um tempo certo para colher o fruto, senão ou está amargo, ou já está deteriorando, se passar, não está ainda no ponto. Então tem aquele momento certo para a colheita. E acho que é isso que a gente tem que esperar em absolutamente tudo na nossa vida, no que a gente tem que aprender, do que a gente tem que se livrar. Vai ter o tempo certo para isso. Se a gente se precipita ou atrasa demais, isso traz consequências que podem não ser as ideais para aquela situação. Vovó acompanhou-me. A casa de Jaime é agradável, com todos os lares. Eita, não, isso aqui eu já li. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com a vovó. Nem tanto assim. Os amigos se despedem, animando Leonel. Isto é a vida. Infelizmente, não são todos que vão reencarnar.
que recebe esse carinho. Despedimos-nos de Leonel. Desejei de todo o coração êxito na encarnação, que lhe seria uma bênção para progredir. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita, esperando a desencarnação de seu pai. Quando lhe avisaram que se aproximava a hora, ela pôde visitá-lo para ajudar. Desligou-o da matéria e o levou para um posto de socorro. Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem e tranquilo. Triste, comentou: sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um socorro. Agora dependerá dele ficar lá ou não. Estou orando muito por ele. Veja que interessante isso, né? É o pai dela, ela tem consciência que a forma como ele levou a vida encarnada dele, ele não tem grandes merecimentos para um auxílio grande, provavelmente pelo merecimento dela foi permitido que ela participasse do desencarne, do processo de desligamento e tudo, que o levasse a um socorro, mas ela olha o que ela diz, dependerá dele ficar lá ou não. Então, mesmo as pessoas que a gente mais ama, que mesmo em cada um de nós tendo capacidade ou merecimento para auxiliar, estar ali junto ao desencarne, a gente não pode definir o que vai acontecer depois. É a própria pessoa, o próprio espírito, que pelas suas vibrações, pelos seus pensamentos, pelas suas sintonias, que vão determinar o seu rumo. E mesmo que a gente queira ajudá-lo com todas as nossas forças, pode ser que naquele momento imediato a gente não tenha nada a fazer, só orar e pedir que ele atinja uma consciência que permita isso.